senador Eduardo Girão, da Tribuna, expôs como o Supremo Tribunal Federal expandiu de tal maneira suas atribuições que decide até mesmo sobre futebol e ainda que, ao decidir sobre futebol, repete as arbitrariedades que vem marcando a atuação daquela corte ao empreender a aberta perseguição política no Brasil. O senador expôs que as federações de futebol divulgaram um manifesto conjunto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro. Girão disse que, com a união das federações, parece haver a esperança de uma mudança na situação do futebol, mas que isso vai depender se haverá ou não interferência suprema. O senador leu o manifesto que menciona: precisamos virar a atual página de judicialização e instabilidade que há mais de uma década compromete o bom funcionamento da entidade e o avanço do futebol brasileiro. Eduardo Girão disse: a gente tem denunciado, eu, o senador Carlos Portinho e outros colegas aqui, interferências indevidas dentro da CBF, a partir inclusive de denúncias durante a eleição. O processo eleitoral começou no ano passado. Teve a Justiça do Rio de Janeiro atuando. Esse processo foi para as mãos do ministro André Mendonça. Não me pergunte como chegou. Daqui a pouco, briga de bar vai parar no Supremo Tribunal Federal, que eu tenho criticado aqui. Manda no país, faz gato e sapato, com algumas decisões que rasgam a nossa Constituição. O senador prosseguiu. E o ministro André Mendonça toma a decisão de afastar o atual presidente da CBF. Logo depois, o PCdoB entra com um recurso, uma DPF, que vai para o Supremo Tribunal de novo. E em vez desse recurso, essa DPF, ir parar nas mãos do André Mendonça, do ministro André Mendonça, e todo mundo sabe que o processo é assim dentro do Supremo. Quem já está analisando o caso vai recebendo as demandas relativas, correlacionadas. Não, o ministro presidente do Supremo, Barroso, envia para Gilmar Mendes. Eduardo Girão expôs que a imprensa publicou diversas denúncias de conflito de interesses do ministro Gilmar Mendes para decidir sobre o caso. Ele disse: e aí, a imprensa começa a mostrar denúncia para lá, denúncia para cá, de que Gilmar Mendes, o ministro, teria um conflito de interesse, porque o seu instituto, e ele ontem confessou, no meu modo de entender, ele reconheceu, embora negasse, mas ele reconheceu que o instituto é dele, o instituto do qual ele é sócio, o IDP, fez um contrato de cerca de 10 milhões de reais, algo assim, um contrato milionário com a CBF. O senador anunciou: devo entrar com um pedido de impeachment sobre esse caso, que é um caso que, no meu modo de entender, é mais uma intervenção indevida do Supremo Tribunal Federal de um ministro em algo que ele tinha que ter se declarado suspeito, tinha que ter se declarado exatamente com não condições de fazer essa deliberação, então tinha que se declarar impedido. Girão apontou que uma nova decisão do Tribunal do Rio de Janeiro voltou a afastar o presidente da CBF e disse: e está sendo levado recurso para o STF de novo, que eles respeitem a decisão. O ministro Barroso fica a dúvida: vai mandar para Gilmar Mendes depois de tudo isso? Vai enviar para o André Mendonça? Ou vai dizer: não, a decisão é da Justiça do Rio, que é onde tudo começou? Eu acho que é assim que tem que ser. A Corte Suprema tem que ser apenas para questões constitucionais, uma corte constitucional. É assim que deveria ser. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos.
O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu vim falar hoje sobre CBF, a entidade máxima do nosso futebol. Inclusive, não por acaso eu estou com essa gravata com as cores canarinhas, exatamente, da nossa bandeira, uma marca do futebol brasileiro, o verde e o amarelo. Inclusive, quero agradecer quem me deu, coincidentemente, essa gravata. Foi exatamente um deputado, na semana passada, durante a marcha que a gente estava fazendo pela anistia aqui na esplanada dos ministérios, que é o deputado Lenildo Mendes dos Santos Sertão, conhecido como deputado Caveira, lá do PL do Pará. Quero agradecer, ele teve um gesto que me emocionou. A gente estava no trio ali, naquele momento, estava descendo para caminhar com o povo, e ele estava subindo, e eu disse, que gravata bonita. Ele pegou, tirou, ele estava de paletó, tirou a gravata, pois é sua, no começo da marcha. Eu achei aquilo um negócio, muito obrigado, viu, deputado. E a CBF, que está em xeque, nesse momento, com tantas denúncias, parece que tem um desfecho agora, se não houver interferência suprema novamente, um desfecho que podemos voltar a ter esperança de que o futebol brasileiro entre no rumo. E eu quero ler aqui um manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro, que foi publicado ontem, 15 de maio de 2025, pelas federações, praticamente por unanimidade, as federações de todo o país, federações de futebol, que é quem elege, junto com os clubes, elegem os presidentes, é o que tem mais força para eleger o presidente da CBF. Então, olha só, e aí eu vou explicar a importância disso aqui, para vocês entenderem. O futebol brasileiro vive um momento decisivo. É urgente enfrentar desafios estruturais que há anos limitam o potencial do nosso futebol. Precisamos de um calendário equilibrado, arbitragem profissionalizada, gramados de qualidade, segurança nos estádios e competições fortalecidas. Para que isso aconteça, é fundamental garantir estabilidade institucional à CBF. Precisamos virar a atual página de judicialização e instabilidade que há mais de uma década compromete o bom funcionamento da entidade e o avanço do futebol brasileiro. É também momento de resgatar a autonomia interna da CBF, hoje sufocada por uma estrutura excessivamente centralizada e desconectada das instâncias que compõem o ecossistema do futebol nacional.
Além da estabilidade, o cenário exige uma renovação de ideias, de práticas e de lideranças, bem como a profissionalização definitiva das estruturas de gestão. A CBF precisa ser exemplo de governança, eficiência e transparência e também precisa voltar a ser a casa de todos que constroem o futebol brasileiro, com um ambiente saudável, inspirador e descentralizado, em que cada um possa contribuir ativamente para a melhoria do esporte que constitui verdadeiro patrimônio nacional. Unidos com esse propósito, assumimos o compromisso de construir uma candidatura à presidência e vice-presidência da CBF, comprometida com um novo ciclo para o futebol brasileiro, mais democrático, mais integrado e mais aberto à participação de todos. Queremos uma CBF forte, querida por dentro, admirada por fora e novamente amada por todos que fazem do futebol a alma do nosso país. Assinam esse manifesto as seguintes federações. Aí tem aqui várias federações que colocaram sua logomarca. Mas, senhor presidente, por que essa carta é muito importante? Me parece que nós estamos tendo um desfecho depois de muita tormenta. Parece que vem a bonança. Espero não ser surpreendido mais uma vez. Porque a gente tem denunciado, eu, o senador Carlos Portinho, outros colegas aqui, interferências indevidas dentro da CBF. A partir, inclusive, de denúncias durante a eleição. O processo eleitoral começou no ano passado, teve a Justiça do Rio de Janeiro atuando. Esse processo foi para a mão do ministro André Mendonça. Não me pergunte como chegou. Daqui a pouco, briga de bar vai parar no Supremo Tribunal Federal, que eu tenho criticado aqui, manda no país, faz gato e sapato com algumas decisões que rasgam a nossa Constituição. E o ministro André Mendonça toma uma decisão de afastar o atual presidente da CBF. Logo depois, o PCdoB entra com um recurso, uma DPF, vai para o Supremo Tribunal de novo, e em vez de esse recurso, essa DPF, ir parar na mão do André Mendonça, do ministro André Mendonça, e todo mundo sabe que o processo é assim dentro do Supremo, quem já está analisando o caso vai recebendo as demandas relativas correlacionadas. Não, o ministro presidente do Supremo, Barroso, envia para Gilmar Mendes. E aí a imprensa começa a mostrar, denúncia para lá, denúncia para cá, de que Gilmar Mendes, o ministro, teria um conflito de interesses, porque o seu instituto, e ele ontem confessou, no meu modo de entender, ele reconheceu, embora negasse, mas ele reconheceu que o instituto é dele, né? Ele é sócio do instituto, do IDP, que fez um contrato de cerca de 10 milhões, algo assim, um contrato milionário com a CBF. E aí a repórter do UOL pergunta para ele ontem, olha, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, fez esse questionamento, essa crítica ao senhor, e ele responde, inclusive estava tomando água, uma resposta curta, toma água no começo, toma água no fim, como se estivesse nervoso. Ele coloca que o Eduardo Girão, a gente já conhece no Ceará e no Brasil, e não diz por quê. Conhece com quê? Conhece como? Pelo enfrentamento à corrupção que eu faço aqui? Isso é bom, esse conhecimento. E não de ter qualquer tipo de conflito de interesses em fazer julgamentos, em fazer alguma coisa. E eu estou analisando, senhor presidente, devo entrar com pedido de impeachment sobre esse caso, que é um caso
que, no meu modo de entender, é mais uma intervenção indevida do Supremo Tribunal Federal, de um ministro, em algo que não tinha, que ele tinha que ter se declarado suspeito, tinha que ter se declarado exatamente não condições de fazer essa deliberação, né? Então tinha que se declarar impedido. E aí eu venho aqui nesse momento parabenizar aos repórteres da ESPN que foram criticar, inclusive levando esse tema também, criticar o ministro, exatamente o presidente da CBF, que foi beneficiado com a liminar do ministro Gilmar Mendes. 6 deles, eu li os nomes aqui em outra oportunidade, foram afastados por criticar o presidente da CBF. Que democracia nós vivemos onde não se pode criticar? Não aceitaremos isso. Parabéns a esses repórteres que fizeram parte, junto com os senadores dessa casa, junto com sites que tiveram a coragem de mostrar, por exemplo, que presidentes da federação estariam recebendo um aumento receberam de R$50 mil em média para mais de R$200 mil por mês, fora as mordomias que eles têm direito, para efetivamente eles... aí foi depois da eleição, mas é no período, né? Então, por que houve esse aumento ali? É para que existisse uma unanimidade? Outra coisa também que foi denunciada pela imprensa, que 2 ministros do STF estariam aguardando as 2 vice-presidências com salários maiores ainda, astronômicos, para resolver essa questão judicial. E aí fica aquela pergunta: não houve, não foi cedido? É legal fazer esse tipo de coisa? Não pode. A bola não entra por acaso. Para a bola entrar para a seleção brasileira, que até 2 dias atrás não tinha técnico, contrataram o Ancelotti a preço de ouro. Preço de ouro. Milhões e milhões de reais, com premiações astronômicas de dezenas de milhões de reais, para tentar ver se faz uma cortina de fumaça, acalma as coisas. Não é assim, não. Não é assim. A bola não entra por acaso, tem que ter ética para entrar, tem que ter respeito para entrar. O Brasil, o talento é o futebol, nós somos a paixão nacional. Então, senhor presidente, que esse caminho que está sendo aqui traçado não tenha uma nova interferência do STF. A decisão do Rio de Janeiro ontem afastou novamente o presidente Edinaldo Rodrigues. E está sendo levado recurso para o STF de novo. Que eles respeitem a decisão, que o ministro Barroso, fica a dúvida, vai mandar para Gilmar Mendes depois de tudo isso? Vai enviar para o André Mendonça? Ou vai dizer, não, a decisão é da Justiça do Rio, que é onde tudo começou? Eu acho que é assim que tem que ser, né? A Corte Suprema tem que ser apenas para questões constitucionais. Uma corte constitucional é assim que deveria ser. Então, senhor presidente, já lhe agradecendo muito pela tolerância, eu quero manifestar aqui a minha fé, a minha esperança, que novos rumos nós teremos, novos ares no futebol brasileiro, se for respeitado o bom senso, se for colocado a justiça e a verdade em primeiro lugar. Que Deus nos guie, nos abençoe mais uma vez. Parabéns pelo seu aniversário. Estarei com a minha família orando pela sua vida no evangelho que fazemos. E tudo de bom para o senhor, para a sua família.